entrar agora na duração do trabalho. Duração é gênero, do qual jornada, horário e descanso seriam espécies. A convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Então, pode ser pactuado por acordo coletivo a jornada de trabalho. Lógico que observados os limites. Variação de horário. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Tempo à disposição. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Aí a gente vai ter a figura do sobreaviso e a prontidão. Sobreaviso é a escala de 24 horas, o cara fica em casa lá, e a prontidão é a escala de 12. O cara fica na empresa aguardando. Tá? No caso do sobreaviso, o empregado fica em casa aguardando o chamado e adicional é de 1/3 sobre a hora normal, dessa 24 horas. A prontidão são 12 horas no trabalho e o adicional é maior, porque tem um trabalho, é de 2/3 sobre a hora normal. Tá bom? Sobreaviso 24 horas, 1/3. Prontidão 12 horas, 2/3. São considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. O tempo que o motorista profissional fica lá não é jornada de trabalho nem hora extra, mas é computado como tempo de espera. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas, tá? Indenização, na proporção de 30% do salário hora normal. 30% então a indenização do tempo de espera. Computar-se-ão na contagem do tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por acidente de trabalho. Então acidente de trabalho continua contando. E serviço militar também conta como tempo de serviço. Serviço militar e acidente de trabalho. Por não ser considerado tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal. Troca de roupa, uniforme, mas quando não for obrigado, tá? Quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Não tem obrigatoriedade, a troca de uniforme não é considerado tempo à disposição. Viagens para participação em cursos de treinamentos exigidos pela empresa. Tempo de espera por embarque no aeroporto e efetivo de voo é considerado horas extras, tá? Tempo à disposição do empregador. Viagem para participar em curso de treinamento, ali o tempo de espera por embarque. Na hipótese de viagens para participação em curso de treinamento e capacitação exigidos pelo empregador e realizados em cidades estranhas ao local da prestação de serviço, considera-se tempo à sua disposição o período de trânsito aéreo, bem como aquele expendido no aeroporto, aguardando o embarque, limitado a este último a 1 hora. A limitação desse aguardando o embarque é de 1 hora. Inteligência do artigo 4º da CLT, entendeu-se ainda que não devem ser computados como tempo à disposição nenhum dos períodos de deslocamento. O período de deslocamento do aeroporto não seja o de origem na ida, seja o de destino na volta, nem aquele gasto em trânsito do aeroporto até o hotel em que ficaria hospedado na cidade de realização dos cursos. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação de entrada mais de 20 trabalhadores, tá? Mais de 20. Será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme as instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Permitida a pré-assinalação do período de repouso. Registro por exceção também é uma possibilidade. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho mediante acordo individual escrito, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho. Você só anota o que for de anormal, mas tem que ter um acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para que isso seja permitido. O registro eletrônico de controle de jornada, nos termos nesse caso aí, será realizado por meio de sistemas e de equipamentos que atendam aos requisitos técnicos, na forma estabelecida em ato do Ministério do Trabalho, de modo a coibir fraudes, a permitir o desenvolvimento de soluções inovadoras e a garantir a concorrência entre os ofertantes desses sistemas. Requisitos do registro eletrônico.
devem registrar fielmente as marcações e não permitir alteração ou eliminação dos dados registrados, não permitir restrições de horário às marcações de ponto e marcações automáticas de ponto como horário predeterminado ou contratual. O decreto permite o registro de ponto por exceção e a pré-assinalação do período de repouso, hora do almoço, etc. Já fica pré-assinalado. Esse decreto permite isso. Agora, hora itinerary, não tem mais, tá? O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então não tem mais exceção nenhuma no regime, nas horas itinerary. Regime de tempo parcial. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquela cuja duração não exceda 30 horas semanais. Regime de tempo parcial para CLT são 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda 30 horas sem possibilidade de hora suplementar, mas ainda tem a possibilidade daquela que não exceda 26 horas, tá? Aí seria 26 horas, não pode exceder, com a possibilidade de acréscimo de até 6 suplementares. Então, até 30 sem o suplementar, até 26 com até 6 horas suplementares. O salário a ser pago aos empregados sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Então, a remuneração é comparado com o tempo integral. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Na administração pública direta, autárquica e fundacional, não é válida a remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Então, a adoção de regime parcial será feita mediante a opção manifestada do empregado, tá? Perante a empresa, é isso mesmo. Na forma prevista em acordos coletivos, tem que estar prevista essa forma. As horas suplementares à duração de trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50%, é uma hora extra normal. Na hipótese de contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras, para o fim de pagamento estipulado no parágrafo 3º, e estando limitado a 6. São 6 horas, é isso que a gente viu. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Então pode ter compensação, tá, dessas horas suplementares, mas tem que ser feita até a semana imediatamente posterior à sua execução, tá bom? E a quitação na folha de pagamento do mês subsequente, tem que estar lá na folha. Isso daí. A quitação da hora extra, caso não tenha sido compensado, né? Tem que pagar hora extra, pagamento no mês subsequente, normal. É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito a abono pecuniário. Antes tinha lá um cálculo, agora não, é 1/3 normal. Inclusive os dias, tinha cálculo, agora não tem mais nada. As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130 dessa consolidação. As férias são 30 dias normais, pode ser convertido em terço, tudo, enfim, tudo igual. Agora, e o turno ininterrupto de revezamento, né? A jornada de 6 horas para trabalho realizada em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª como extra, né? Já foi... é considerado trabalho normal. E trabalho noturno? Existe a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Não pode ser acordado, não pode... Isso não pode acabar, tem que sempre ser superior. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno, e para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos sobre a hora diurna, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal. O trabalho noturno terá remuneração superior ao do diurno, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal. E é 20%, tá?
é, sobre a hora diurna pro urbano, né? A hora do trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos. A hora ficta, 52 minutos e 30 segundos. Para o urbano, o rural é diferente. O rural, no caso, é 25% e não tem hora ficta. Considera-se noturno para os efeitos desse trabalho o trabalho executado entre as 22 de um dia e 5 do dia seguinte. Tá? Para o urbano, entre 22 e 5 da manhã. É a hora noturna. O adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. Integra, não é incorpora. Integra. O adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada é essa. Cumprido, fez toda a jornada no período noturno, aí acabou prorrogando. Também é devido o adicional quanto às horas prorrogadas, tá? Continua pagando. Até de manhã, até onde for. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito adicional noturno. Se for transferido, perde o direito adicional. E as horas extras? A remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% ao do normal, é no mínimo 50% ao do normal, tá? Hora extra, no mínimo 50%. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da normal. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias ou mediante previsão em convenção o acordo coletivo por até 4 horas extraordinárias. Isso do motorista profissional. Então, existe a possibilidade de ter 4 horas extraordinárias o motorista profissional, mas mediante convenção acordo coletivo. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Caso tenha passado de 2 horas, ele tem que pagar. O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independente da limitação prevista, enfim, integra. No caso, a compensação. A compensação de jornada do trabalho deve ser ajustada para acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. A compensação de trabalho, então, pode ser ajustada para acordo individual escrito, acordo coletivo ou compensação coletiva. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual e tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. No mesmo mês, pode ter acordo individual, que pode ser tácito ou escrito, para compensação ali no mesmo mês, tá? Limite máximo de 10 horas diárias. Compensação das horas trabalhadas no período de, no máximo, até um mês. Então, o mês ali pode compensar essas 10 horas diárias. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento no mês subsequente, caso não sejam compensadas, tá? Então, as horas suplementares da jornada de trabalho, enfim. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Vamos lá. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas extras excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor. Não pode prorrogar a hora do menor, salvo até 2 horas, independente de acréscimo salarial, mediante convenção, acordo coletivo, né? Desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 44 horas semanais ou outro inferior legalmente fixado. Então, ou seja, pode ter 2 horas extras, mas com compensação. Excepcionalmente, por motivo de força maior, também pode o menor, até hora extra. Até o máximo de 12 horas. 12 horas.
com acréscimo normal de 50% sobre a hora, desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento, mas só no caso de força maior, 12 horas. É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a denominada semana espanhola, trabalho de compensação de horário, que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 em outra. 40 numa semana, 44 em outra. É válido, tá? Trabalhar 48 horas e 40 depois. Mas o seu ajuste mediante o acordo ou convenção coletiva de trabalho. Banco de horas. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário. A gente está falando da compensação, né? Então não precisaria pagar o acréscimo de salário. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso de horas em dia foi compensado pela correspondente diminuição em outro dia. Então, trabalhou mais num dia e compensou diminuição no outro dia, de maneira que não exceda aí o período máximo de um ano. A soma das jornadas semanais de trabalho previstas nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas. Aqui é no caso de um ano, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho. É banco de horas, né? O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual ou escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então vai ter um banco de horas pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação não ocorra no período máximo de 6 meses. E aqui está falando aqui no anterior, né, poderá ser dispensado o acréscimo de salário, por o excesso de horas, está falando limite máximo de 10 horas diárias para um ano, né? E agora o banco de horas de 6 meses pode ser por acordo individual escrito, então, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. E aqui, no de um ano, é só por força de acordo com a convenção coletiva de trabalho. 6 meses, acordo escrito, por banco de horas. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Se não tiver sido pago, ele recebe lá a hora extra com o valor calculado na data da rescisão. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados da segurança do trabalho, ou que neles venham a ser incluídos para o Ministério do Trabalho, né, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, então tem que ter autorização, né, procederão aos necessários exames locais e da verificação dos métodos, tal, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Então, se tem atividade salubre, a hora extra tem que ser dessa forma, tá? Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 ininterruptas de descanso. Então, excetuam-se da exigência, tá, de licença prévia, tá, a jornada de 12 por 36 ininterruptas, mesmo no caso da insalubridade. Então, jornada 12 por 36, horas ininterruptas, né, de descanso, aí se excetua dessa exigência. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. É isso que a gente falou. Tá bom? Jornada 12 por 36. Em exceção à disposição da CLT, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo, então, acordo individual pode ter aqui, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 de ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para o repouso e alimentação. Então, pode ser observado ou pode ser indenizado, no caso 12 por 36, o intervalo para o repouso e alimentação. Enfim, a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que trata o artigo 70,